A carne vermelha é uma das principais fontes de proteína que temos disponível no mercado. Apesar da subida de preços nos últimos anos, na hora de fazer compras é quase que obrigatório fazer uma visitinha ao setor de açougue. Se você é uma pessoa mais atenta, já deve ter reparado que marcas como Friboi, Swift e Maturata sempre estão disponíveis nos frigoríficos. O que muita gente não sabe é que essas marcas pertencem a uma única empresa, a JBS. Apesar do nome incomum, a JBS não é uma empresa de fora que veio para o mercado brasileiro para expandir as vendas. Na verdade, é justamente o contrário. A JBS foi fundada no interior de Goiás e hoje é a maior empresa de proteína animal do mundo, vendendo seus produtos em mais de 190 países. Apesar do tamanho colossal, nos últimos anos, a empresa foi parar na primeira página dos jornais por ser alvo da Lava Jato, a maior operação contra a corrupção do país. Mas como a empresa surgiu? Qual é o envolvimento da JBS com os políticos de Brasília? E qual foi o destino da empresa depois dos escândalos de corrupção? É isso que eu vou te contar em mais um vídeo inacreditável. A história que vamos conhecer hoje começou com 3 irmãos de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. No ano de 1945, os irmãos Olinto, Juvensor e José Batista Sobrinho se mudaram com os pais para a cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Na nova cidade, a família começou a gerenciar uma pequena fazenda de gado, onde criavam bois e vendiam para os frigoríficos da região. Quando completou a maioridade, José foi servir ao exército, enquanto o restante da família trabalhava na fazenda. Ao retornar, o jovem percebeu que os negócios da família não iam nada bem. Na época, era bem comum cobrar um preço único pelo gado, e por causa disso, os irmãos recebiam o mesmo valor, independente da quantidade de carne que o boi iria render. Insatisfeitos com essa situação, em 1953, os 3 irmãos decidiram montar o seu próprio açougue, batizado de Casa de Carnes Mineira. O começo da empresa foi lento, com Juvensor indo buscar bois nas cidades vizinhas, enquanto José ficava no açougue cortando as carnes e vendendo para os consumidores. Para expandir as vendas, o rapaz começou a oferecer seus cortes a outros açougues da região. Porém, com o pouco espaço disponível, só era possível abater um boi por dia. Para aumentar a produção, os irmãos recorreram a um matadouro da prefeitura, que estava abandonado até então. Apesar de o lugar ser precário, em um mês, José já conseguiu aumentar a sua taxa de abate para 30 bois por dia, o que fez a empresa dele se tornar a principal fornecedora de carne de Anápolis. Foi nesse tempo, no abatedouro da prefeitura, que José recebeu o apelido de Zé Mineiro, pelo qual é conhecido até os dias de hoje. Em 1957, a construção da nova capital federal estava a todo vapor. O presidente do Brasil, na época, Juscelino Kubitschek, estava chamando o povo para ajudar na construção de Brasília, além de dar vários incentivos para fornecedores de todos os segmentos. Com a promessa do presidente de não cobrar impostos pelos primeiros 4 anos, os irmãos, assim como vários outros empresários, decidiram agarrar a oportunidade e partir para Brasília. Antes de partir, aconteceu a primeira divisão na sociedade, já que Olinto decidiu deixar o negócio para se tornar corretor de imóveis.
Mesmo com um a menos, Juvencio e José não desanimaram e fundaram um açougue no mercado central da cidade, onde vendiam seus cortes para os peões e outros trabalhadores que não paravam de chegar na futura capital. As más línguas dizem que os irmãos abatiam os animais de maneira informal, no meio do cerrado, e depois levavam a carne para vender no açougue. Porém, essa história não é totalmente confirmada. Após a fundação de Brasília, o número de clientes foi aumentando cada vez mais. Para abastecer a demanda crescente da capital federal, em 1962, os irmãos montaram um matadouro em Anápolis, o que permitiu que eles aumentassem a taxa de abates ainda mais. Depois de juntar dinheiro por quase 8 anos, já em 1969, os irmãos Batista decidiram que estava na hora de fazer seu primeiro grande investimento e comprar um matadouro. Para a sorte deles, o matadouro industrial de Formosa estava prestes a fechar por não cumprir as normas sanitárias, o que diminuiu muito seu preço. Como um verdadeiro empreendedor, Zé Mineiro agarrou a oportunidade e arrematou o matadouro, o que foi uma virada de chave para a empresa. Além de estar mais perto de Brasília, agora eles tinham capacidade para abater até 100 bois por dia, o que tornou a operação muito mais rentável. Depois de mais alguns anos com sede em Anápolis, em 1975, Juvencio e José decidiram ir para mais perto do Distrito Federal e montaram um escritório no centro de Formosa. Para marcar essa nova etapa, os irmãos aposentaram o nome Casa de Carnes Mineira e a empresa começou a se chamar Friboi. A essa altura, Zé Mineiro tinha 4 filhos, que apesar de serem novos, já ajudavam o tio e o pai a gerenciar o negócio. José Batista Júnior, o filho mais velho do seu Zé, teve um papel fundamental na ampliação da empresa. Com apenas 18 anos, o jovem Júnior Friboi conseguiu convencer o pai a abrir uma distribuidora de carnes dentro de Brasília. Depois que a sede da empresa já estava na capital, Zé Mineiro passou o bastão para Júnior, que começou uma série de aquisições. Sob a gestão dele, a Friboi começou a comprar frigoríficos e matadouros por toda a região centro-oeste. Graças a essa medida, a produção diária da empresa mais do que triplicou, o que permitiu que seus produtos chegassem ao sul e sudeste do país. Com seu filho mais velho na direção da Friboi, José comprou uma fábrica de sabão e batizou a empresa com o nome da sua esposa, Flora. Apesar de parecer estranha, essa aquisição tem tudo a ver com os negócios da família, já que o detergente era feito com o sebo do boi, o que aumentava ainda mais os lucros que cada cabeça de gado trazia. Hoje a Flora é uma empresa gigantesca e proprietária de algumas das marcas mais conhecidas do país, como Minuano, Albany e Francis. Com tantas aquisições, os negócios da família Batista estavam indo de vento em popa. Porém, em 1995, foram obrigados a desacelerar, já que Juvencio decidiu sair da sociedade. Com ele, o cofundador levou metade das fazendas e cabeças de gado da empresa. Depois de alguns anos, a Friboi conseguiu se recuperar desse duro golpe e continuou com a expansão. Em 2004, a empresa mudou sua sede para São Paulo. Apenas um ano depois, outra grande mudança aconteceu e Júnior decidiu sair do cargo de presidente da Friboi, deixando seu irmão Wesley no lugar. A essa altura, a Friboi já era a maior produtora de proteína do Brasil, mas queria alcançar um território ainda maior. O primeiro passo dessa expansão aconteceu em 2005,
quando a Friboi comprou a Swift Armour, a maior processadora de carnes bovinas da Argentina. Ansiosos para captar recursos e continuar com a expansão, os executivos da empresa realizaram algumas mudanças drásticas. A primeira delas foi transformar a Friboi em uma marca e mudar o nome da empresa principal para JBS, as iniciais do seu principal fundador. Além disso, eles criaram a JIF, empresa que seria responsável por controlar todas as operações da família. Apesar da JIF ser a principal acionista, uma parte das ações da JBS foram colocadas à venda na Bolsa de Valores, o que fez a empresa se tornar a primeira produtora de carne a abrir capital no país. Com o caixa abastecido, a empresa continuou seus investimentos no exterior e comprou a Swift dos Estados Unidos e da Austrália. Já em 2009, a JBS comprou a Pilgrim's Pride, a segunda maior empresa de abate de frango dos Estados Unidos. Essa compra, somada com a aquisição da Seara em 2013, fez com que a JBS se tornasse líder global no processamento de aves. Aliás, a compra da Seara talvez seja o maior case de sucesso do grupo JBS. A empresa já tinha passado pela mão de vários donos e apresentava dificuldades em desenvolver uma identidade. Esse problema fez com que a Seara sempre estivesse atrás das suas concorrentes e quase nunca desse lucro. Porém, após a compra pela JBS, a empresa sofreu uma reestruturação completa e saiu do vermelho em apenas 3 meses. Essa história da Seara se repetiu com diversas outras marcas que a JBS adquiriu, o que fez o pequeno açougue fundado por 3 irmãos no interior de Goiás a se tornar a maior empresa privada do Brasil. Fora do setor de carnes, a JIF também estava em expansão e criou o Banco JBS, focado principalmente em dar crédito para empreendedores do agronegócio. Em 2011, o Banco JBS se fundiu com outra empresa de crédito, o que deu origem ao Banco Original, dona do PicPay. Além dos bancos, a JIF também investiu em outros setores, como o de calçados, comprando a Alpargatas por mais de 2,6 bilhões de reais. Depois que as negociações foram concluídas, a JIF se tornou dona de empresas como Havaianas e Mizuno. Com essas e outras aquisições, a JIF chegou em um tamanho tão colossal que em 2021 movimentou mais de 2,1% do PIB brasileiro. Esse número se deve ao fato de a JBS estar distribuída em 130 municípios brasileiros, totalizando 145 mil empregados só no nosso país. Além do Brasil, atualmente a JBS tem operações em 20 países e conta com 270 mil colaboradores no total. Apesar desses números impressionantes, a JBS quase colapsou em 2017, quando os 2 maiores escândalos envolvendo a empresa aconteceram quase ao mesmo tempo. O primeiro deles começou em janeiro de 2017, com o início da Operação Cui Bono, que fazia parte da Lava Jato. Nessa investigação, o alvo da Polícia Federal era Gedel Vieira Lima, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Durante as investigações, a polícia descobriu que Gedel liberava empréstimos vantajosos para empresas como a JBS e JIF. Com esse dinheiro, a JIF realizou várias expansões multibilionárias, como no caso da compra da Alpargatas. Para evitar a prisão, Joesley Batista, o filho mais novo de Zé Mineiro e presidente da empresa, decidiu entrar em contato com o Ministério Público para negociar um acordo de delação premiada.
Durante a negociação, Joesley afirmou ter provas de um grande esquema de corrupção. O empresário afirmou ter a gravação de áudio de uma conversa com Michel Temer, presidente do Brasil na época. Segundo Joesley, na gravação seria possível ouvir Temer sugerindo comprar o silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados e que estava preso na época. Quando a informação sobre o conteúdo da delação vazou na imprensa, as pessoas ficaram com medo de um segundo impeachment e uma nova crise política. No dia seguinte ao vazamento, o dólar subiu 8% e a Bolsa de Valores caiu 9% em poucas horas, obrigando a B3, Bolsa de Valores de São Paulo, a encerrar as operações mais cedo. No mercado financeiro, esse dia ficou conhecido como Joesley Day. Apesar de gerar todo esse caos, a gravação tinha partes inaudíveis e não foi conclusiva, o que fez o acordo de delação ser suspenso. Como consequência, Joesley não recebeu a imunidade da delação e foi preso. Além disso, a JF fez um acordo com o Ministério Público, se comprometendo a pagar uma multa de 10,3 bilhões de reais pelas acusações de corrupção. Para arcar com os custos, a empresa vendeu uma boa parte das suas operações na Argentina, Paraguai e Uruguai, além de se desfazer da Alpargatas por 3,5 bilhões de reais. Enquanto todo esse escândalo da Lava Jato acontecia, uma nova investigação atingiu a JBS, a Operação Carne Fraca. Nessa investigação, a Polícia Federal estava estudando denúncias sobre o adultério de carnes nas maiores empresas do país. Segundo a polícia, alguns fiscais do Ministério da Agricultura estariam recebendo propina para autorizar a venda de carne estragada, além de mudar a data de validade de alguns produtos. Durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu interceptar uma ligação entre um gerente de produção da JBS e outro funcionário. Na ligação, o funcionário diz que iria moer papelão junto com a carne para maquiar a aparência e, ao invés de repreender, o gerente deu instruções de como manipular o produto estragado. Após esse vazamento, a JBS perdeu mais de 15% do seu valor de mercado. Depois dessas duas polêmicas, a empresa precisou passar por uma reestruturação e Zé Mineiro precisou voltar à presidência da empresa, mas isso durou pouco mais de um ano. Após esse período, um novo CEO foi escolhido e a JBS conseguiu se manter de pé. Mesmo depois desse lamentável episódio e da venda de vários setores, a empresa continua sendo a maior produtora de proteína do mundo e uma verdadeira potência do agronegócio. Mas e você? Já conhecia a inacreditável história da JBS? Que rumo acredita que a empresa irá seguir nos próximos anos? Deixe a sua opinião nos comentários. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraços!